Durante a Guerra Fria, predominava à esquerda e à direita uma leitura da situação mundial determinada pela contraposição de dois campos: o socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, comandado pelos Estados Unidos. O mundo se lia a partir dessa contradição. Essa era a leitura que predominava, embora houvesse outras interpretações. A leitura que predominava era esse confronto entre dois campos. Na opinião de vocês, qual é a chave de leitura, o paradigma que deveria orientar a esquerda mundial nos dias atuais? A luta contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos? A defesa da democracia e dos direitos humanos? Ou não haveria mais, na nossa época, uma marca de corte tão nítida quanto no passado? Com a palavra, Ana Prestes. Não, a marca de corte, na minha opinião, continua muito nítida. Ela é a marca de corte da luta de classes. Eu acho que a esquerda, espero que a esquerda não tenha perdido essa perspectiva. É óbvio que um mundo estruturado como era na época da Guerra Fria, e com todo o maniqueísmo também que pode daí, advir na leitura, ele não existe mais naquela conformação de dois campos mais nítidos, digamos assim. E existem muitas contradições e existem muita complexidade nas leituras dentro da própria esquerda sobre o papel da China, o que é a China hoje, sobre a própria parceria China-Rússia. Agora, eu acho que existe ainda muita clareza sobre o papel dos Estados Unidos, da OTAN e do imperialismo e de uma hegemonia norte-americana que começa a apresentar fragilidades e que assume ainda mais o seu caráter imperialista, que é um caráter belicoso, que é um caráter de promoção e necessidade da promoção da guerra. O primeiro ponto das propostas dos chineses, dos 12 pontos chineses, se eu não me engano, é o fim da mentalidade de Guerra Fria. Eles colocam lá, não interessa, inclusive, aos chineses que exista hoje uma mentalidade de Guerra Fria, justamente, inclusive, para a leitura dessa guerra. Então, eu acho que a gente precisa, como esquerda também, aí eu me coloco nesse lugar, como esquerda, reivindicar e resgatar a nossa leitura clássica com as particularidades desse tempo, mas não há como se confundir nesse terreno, eu acho que é o apontamento. Não há como se confundir, não há como não perceber quem está ganhando com essa guerra, não há como perceber os lucros da indústria bélica, não há como não perceber como os Estados Unidos se reorganizam, inclusive eles estavam perdendo terreno com relação à Europa, como eles recuperam terreno com relação à Europa. A Europa estava fechando o Nord Stream 2 com a Rússia, a Europa fez, ainda na presença da América, um grande acordo com a China, sem precedentes, que estava em curso. Tudo isso foi desativado por conta da reorganização dos Estados Unidos a partir da oportunidade que surgiu com essa guerra que eles montaram, né, ao longo dos últimos 15 anos. Muito bem. Com a palavra, Maria Carlotto. Então, Breno, é assim, bom, vou por partes, né? Eu acho que essa leitura campista, ela tem um mérito, né, que é mostrar a centralidade dos conflitos internacionais, que muitas vezes a esquerda brasileira, mas a esquerda mundial, a esquerda em geral, né, subestima a importância que esses conflitos têm por uma visão muito, como eu vou dizer, provinciana das coisas, né? Então, eu acho que é importante você trazer a centralidade dos conflitos internacionais, inclusive para determinar suas posições. A esquerda precisa ter uma leitura do sistema internacional, precisa ter uma visão internacionalista. Por outro lado, eu acho que a perspectiva de dois campos, né? Ela até, por um lado, ela tem esse mérito, né, de chamar atenção, inclusive, para os conflitos essenciais, mas, por outro, ela passou por cima, eu acho, de muitas tensões, muitas contradições, inclusive do sistema internacional. Né? Todo o movimento dos países não alinhados, embora possa ser lido na chave campista, né, eu acho que ele está para além
né? E são essas contradições, né, entre essas duas posições. E mais do que isso, acho que concordo com a Ana, né, tem a questão da luta de classes interna, que coloca tensões e contradições que não se resolvem só na chave internacional, né? E faz com que as alianças sejam complexas, né? A depender das contradições internas e das contradições desse próprio sistema, né? E para terminar, eu acho que tem uma questão aí entre tática e estratégica, entre luta num determinado contexto por determinadas questões e aquilo que é a luta final, digamos que a gente não pode perder de vista, que se a gente trabalhar só nessa chave de tá comigo, tá contra mim, a gente não consegue, eu acho, né, explorar devidamente as contradições para ganhar posições que às vezes são importantes para uma disputa estratégica. Então, dizendo assim, eu acho que é fundamental uma leitura, né, que não, para não dizer aqui que eu estou defendendo que o Brasil adote uma posição ambígua, não se trata disso. Eu acho que o Brasil tem que ter muita clareza de quais são os conflitos estratégicos que estão em jogo e como ele vai se posicionar em relação a esses conflitos estratégicos. E eu acho que esse é um mérito dessa visão campista. Mas eu acho que a gente não pode subestimar o peso das contradições internas, das tensões, né, e dos alinhamentos de momento que podem ser importantes para essa disputa estratégica final, vamos chamar assim. Valério Arcari, com a palavra. Valério, antes, só para não dizer que eu te interrompi, deixa eu só concluir. E por disputa estratégica final, eu entendo a superação do capitalismo e do imperialismo. É só para deixar claro onde eu estava pensando. Valério Arcari, com a palavra. É a luta final, Maria Carlota. A luta final. Vamos. Bem unidos façamos. Muito bem. Nós vivemos na mesma época histórica aberta pela Revolução Russa. Então, primeiro elemento. Eu não penso que mudou a natureza da época. Vivemos a época da decadência do capitalismo, vivemos a época do imperialismo, vivemos uma época em que a preservação tardia do capitalismo ameaça a vida civilizada, seja pelos conflitos interimperialistas, seja pela gravidade que assume a emergência climática, seja pela ascensão mundial da extrema-direita e das correntes neofascistas, sobretudo dentro dos países centrais, no nacionalismo extremado. Portanto, vivemos numa época de guerras e revoluções. Nós não vivemos uma época de consolidação da paz mundial, do triunfo da democracia, da prosperidade do capitalismo. Ao contrário, vivemos uma época em que todas as conquistas da geração anterior à nossa, ou pelo menos a minha e a do Breno, que somos um pouco mais veteranos dentre os que estamos nesta mesa, que são as conquistas do pós-guerra, estão todas sendo ameaçadas dentro dos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, dos países escandinavos. Então, esse é um primeiro elemento. O mundo caminha na direção de mais guerras e revoluções. Segundo elemento, dentro desta época histórica surgiram várias etapas. E nós estamos no que podemos chamar uma quarta etapa, né? A primeira etapa é aberta pela Revolução Russa, mas a derrota da Revolução Alemã deixa o Estado Soviético totalmente isolado. Temos uma segunda etapa, que é a etapa da ascensão do nazifascismo, que culmina na Segunda Guerra Mundial. Temos uma terceira etapa, que é o período em que, fundamentalmente, se dá o conflito, que ficou denominado como uma Guerra Fria, e estamos numa quarta etapa. A diferença da quarta etapa com a terceira é que não existem mais grandes estados pós-capitalistas que surgiram de revoluções sociais e iniciaram, embora tenha sido interrompida, uma dinâmica de transição ao capitalismo, ao socialismo. Portanto, ocorreu uma derrota histórica da experiência socialista quando foi bloqueado o processo da transição e, finalmente, a partir da União Soviética, ocorreu a restauração capitalista. Então, nesse contexto, o conflito desta terceira década do século XXI continua sendo entre revolução e contra-revolução, quando pensamos num nível de abstração muito elevado. Ao mesmo tempo, temos uma crise na configuração do sistema internacional de Estados que coloca o problema dos imperialismos subalternos, ou seja, a restauração capitalista ocorre na Rússia, ocorre na China,
Mas a China e a Rússia não são somente estados independentes. Estados independentes são o Irã, é a Nicarágua, é Cuba, é a Coreia do Norte. A Rússia tem o segundo arsenal nuclear do planeta. A China é a segunda e caminha para igualar-se, nivelar-se ao primeiro, digamos, ao estatuto de primeira economia do mundo. E, portanto, a questão de fundo é que, até o momento, não só Washington e os seus associados na União Europeia e o Japão não sinalizaram disposição de aceitar a integração da Rússia e da China dentro do núcleo dirigente do sistema internacional, como, ao contrário, tudo sinaliza, e fundamentalmente a partir da intervenção da OTAN na Ucrânia, que se preparam para uma guerra mundial, que hoje tem como endereço a vulnerabilização da Rússia, mas tem como direção estratégica o confronto com a China. Neste contexto, eu penso que o papel da esquerda marxista, de um internacionalismo para o século XX, é ser defensista dos países independentes no mundo periférico, combater os conflitos interimperialistas, mantendo uma posição de derrubada tanto do governo fascistoide, semifascista de Zelensky, quanto do nacionalismo exaltado, também semifascista, bonapartista de Putin, apoiado na luta de classe. Breno. Muito bem.